Olá, boa noite. Nossa edição desta segunda vai falar bastante do Palmeiras, que voltou a tomar a liderança do Brasileirão, mostrando a velha veia competitiva que tem sido a grande marca do time dirigido por Abel Ferreira e que já provou ser virtude, se não capaz de encher os olhos do torcedor, ao menos de levar o time ao lugar em que o torcedor alviverde quer vê-lo. E se o Palmeiras ultrapassou o Flamengo, foi porque o Flamengo, no Mineirão, acabou derrotado pelo Cruzeiro naquele que podemos chamar de o capítulo em que o técnico Felipe Luiz foi mais contestado desde que assumiu o comando do clube. Por falar em treinadores, Dorival venceu a primeira em casa com o Corinthians, virando para cima do Inter. Mano Menezes a primeira com o Grêmio, também em casa batendo o Santos, que segue sem vencer mesmo de técnico novo. Mas na vitória ou na derrota, essa parece ter sido também uma rodada que se esforçou para deixar claro que um treinador pode ter muitas qualidades, mas que a coragem para mudar certamente é uma delas. E mais não digo, deixo para o destemido trio aqui comigo, formado por Arnaldo Ribeiro, que você vê aí, acompanhado dele, Oscar Ulisses. Ó, uma voz atrás, ó. Pois é, e por Mauro César Pereira, hoje excepcionalmente remoto, Aí. mas como sempre, jogando junto com o nosso time. Muito boa noite. Tá em transição, é isso, Mauro César? Isso, transição. Palavra da moda, né? Aí Mas sem deixar de comparecer do coral do Oscar, senão o Oscar fica magoado. Não podemos irritar o Oscar. Quando eu fiquei sabendo que o Mauro não estaria aqui no estúdio, já fiquei pensando, nossa, e a vinheta, tal, mas o Mauro é craque, fez de lá. O que eu gosto mesmo é de ver como é que o Oscar gosta da vinheta, né? Prolongou o eco, a distância do Mauro. Ficou melhor ainda. Bom, muita gente já de olho na gente, acompanhando o cartão via a YouTube, o Wilton Lima, Geraldo Santos, Paulo Natanael, como sempre, o Zorrão da Massa, Flávio Pérez, Wilson Antônio Ferreira, de Londrina, Luiz Odierna. Bom, vamos começar falando da vitória do Palmeiras sobre o Vasco, que, como eu dizia na abertura, recolocou o time alviverde na liderança do Brasileirão, liderança que o time dirigido por Abel Ferreira vai alternando com o Flamengo, mas que hoje pode ficar com o Bragantino. Nesse momento recebe o Mirassol. O Bragantino precisaria vencer por 2 gols de diferença. Primeiro tempo acabou agora há pouco 0-0. Sobre o Palmeiras, teve certo domínio, mas o Vasco criou boas chances e o placar, como a gente vai ver, acabou sendo definido por um erro da equipe carioca de quebra. O Vitor Roque marcou o primeiro dele pelo Palmeiras. Você fez esse jogo, né, Oscar? Fiz esse jogo também. Aqui é trabalho, Vladimir. Tô vendo, tô gostando de ver. Bom, o primeiro tempo o Palmeiras mais em cima realmente, mas o Vasco ia criando as oportunidades dele. No final a gente vai ver esse lance aí sensacional, a tirada dele. Foi o lance do jogo, né? Esse fez o narrador usar a voz, hein? Ficou o narrador, esgoelou. Porque foi... Agora é o seguinte, esse jogo Palmeiras e Vasco, qualquer um poderia sair vencedor, do meu ponto de vista. Aqueles jogos assim que tem um certo equilíbrio e tal, aí esse erro do Vasco, e o Vitor Roque faz o primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras. É um erro pressionado, porque o mérito aí acho que é do Richard Rios, que pressionou e o Moura entregou. O Moura fracassou no lance. A gente vai ver o Flaco tendo mais uma Perdeu chance. esse gol, que é uma coisa incrível. O goleiro fechou bem o ângulo ali também. Tá jogando muito você, hein, Oscar, pra fazer esse gol, hein? Mas o jogo foi, esse jogo, assim, qualquer um poderia ter vencido, na minha opinião. O Palmeiras ganhou e para a torcida do Palmeiras foi o que valeu. Afinal de contas, o time voltou para a liderança do campeonato. E, de novo, aquelas coletivas depois do jogo estendidas, chatas. Isso sempre tem. O que impressiona não são as coletivas. O que impressiona é o desempenho do Palmeiras como visitante, né? O Palmeiras tem se saído muito bem fora de casa. Desta vez... Não perde fora desde novembro, né? Dessa vez, com uma facilidade de não ser exatamente fora de casa, né? O Vasco mandou o seu jogo em Brasília e não em São Januário, mas como visitante o Palmeiras vai muito bem, faz um campeonato irrepreensível. Se melhorar como mandante, eu acho que essa é a questão, né? Não tem conseguido tantos pontos em casa, ou não tem conseguido resultados importantes em casa, nos jogos importantes, vai ser difícil acompanhar o Palmeiras nesse brasileiro, né? O Flamengo é o candidato principal, sempre são os dois, mas como visitante o Palmeiras vai conseguindo acumular pontos. Até um dado curioso sobre o próximo jogo do Palmeiras como mandante é o clássico com o São Paulo domingo em Barueri e não no Allianz Parque. E aí a diretoria, enfim, faz uma promoção de ingressos, coloca ingressos mais baratos
para encher o estádio de Barueri, que é uma necessidade para todo mandante, encher estádio, né? E o Palmeiras, antes disso, joga contra o Cerro no Paraguai pela Libertadores e domingo faz um desafio, ganhar como mandante do São Paulo e manter a liderança num campeonato tão equilibrado até agora. Ô, Mauro, na verdade o Arnaldo já falou de uma coisa que eu ia comentar também, que é essa coisa do desempenho fora de casa, mas tem outra também que acho que a gente vai vendo, o filme parece que se repete, talvez um pouco pelo modelo do Brasileirão que exige esse tiro de longa distância e tal, mas eu olho o Palmeiras jogar hoje e vejo aquela mesma coisa, a gente reclama um pouco porque não tem brilho, não tem, mas a veia competitiva do time é de sempre, entendeu? E isso realmente é uma virtude, como eu falei no final, na abertura. Mas Vladimir, mas também com o Vasco distribuindo presentes, né? Aí fica mais fácil, né? O Vasco fez tudo para perder o jogo. Vamos falar sério. Primeiro, levar o jogo para Brasília. O jogo, se fosse em São Januário, é outra atmosfera. O Vasco deixou fora de campo o seu artilheiro Verratti e o Felipe Coutinho, que se não é mais o mesmo Felipe Coutinho, ele é um jogador talentoso, que pode uma jogada ou outra ajudar a resolver. Os dois dentro do banco ficaram. O técnico Felipe Maestro colocou os dois lá no camarote. O Verratti de boné do Vasco, capuz na cabeça lá e tal, do lado do Coutinho, fora do campo, estava machucado, não tinha nada. Nem terceiro cartão tomou no jogo passado o Verratti para forçar para ficar fora desse jogo. Nem isso foi feito. Aí, para completar, jogo com estádio com 2 torcidas, campo neutro, quer dizer, na prática não foi fora de casa, foi campo neutro, é fora de casa para efeitos estatísticos, né? É um jogo fora de casa do Palmeiras, mas não foi campo neutro. Talvez até com mais palmeirense no estado do que vascaínos. Tira 2 jogadores importantes do time. E o Hugo Moura faz aquela atrapalhada. É claro que tem sempre o mérito de quem pressiona. Mas quando é uma bola que tá, o cara recebe a bola na intermediária, em alguma zona do campo, e ele é desarmado, eu vejo como um cenário. Mas você de frente para o campo do adversário, saindo jogando com o goleiro, você tem tempo de perceber, mas não tem linha de passe aqui, tá todo mundo marcado. Quebra, como eles dizem. Você vai buscar alguém lá na frente, vai buscar um lançamento. E o Hugo Moura resolveu que ele ia ficar com a bola, ia desfilar pela área com a bola. Quer dizer, um erro grotesco que pode ser algo para o torcedor do Vasco se acostumar, entre aspas, já com a volta do Diniz, se acontecer. Mas o Felipe faz os times dele jogarem assim também. Eu não sou contra sair jogando, pelo contrário, sou favorável, mas com responsabilidade, né? Porque realmente aquilo ali foi um ato de total falta de concentração, um erro individual gravíssimo. Porque era óbvio que o Palmeiras ia fazer aquilo. O Palmeiras faz isso. Muitos times fazem isso. Agora, o erro crasso do volante do Vasco, que praticamente deu o gol para o Palmeiras. Agora, teve bola circulando na área do Palmeiras, não tinha um Verratti para aproveitar. Teve a bola que vocês lembraram que o Jai tirou quase em cima da linha. O Palmeiras não fez um bom jogo, não. Não fez um bom jogo, não. Conseguiu a vitória, primeiro gol do Vitor Roque, mas o jogo, na minha avaliação, não foi uma boa atuação, apesar de todos os presentes que o Vasco deu para o Palmeiras. Não, eu gosto de você porque você sempre vai buscar o outro lado da moeda. Eu entendo isso, por exemplo, o Flamengo jogou com o Vasco também e viu certa dificuldade. Você, quando cita a ausência do Coutinho e do Verratti, realmente enfraquece. Agora, no primeiro tempo, principalmente, foi um jogo lá e cá. Então, se o Palmeiras não tivesse vencido, tudo bem, você está falando, não jogou bem e tal, não seria nenhuma surpresa, mesmo o jogo não sendo exatamente na casa do Vasco e tal. Por isso que eu falo, eu acho que tem uma vibração no Palmeiras ali no final que faz a coisa virar, entendeu? E foi assim nos últimos campeonatos, foi isso que eu quis trazer, né? Sim, eu acho que isso é também fruto de um trabalho mais longo, do técnico há mais tempo, embora o time seja novo agora, vários jogadores recentes, né? O Giai chegou ano passado, o Vitor Roque acabou de chegar, o Paulinho entrou no segundo tempo, acabou de chegar. Eu acho que o que tem além da resiliência dessa questão do Palmeiras é uma defesa que toma poucos gols. Pois é. Você não vê o time se desenhando de novo? Talvez eu tivesse explicado melhor o que eu estava querendo dizer. Tradicionalmente toma poucos gols, né? Nem faz tanto, mas não toma tantos gols. E acho que a questão aí para o adversário, o Vasco equilibrou sim o jogo em determinados momentos. O Mauro tem razão, você tem razão. Mas o Vasco, por exemplo, ele só faz gols, normalmente, esse time do Vasco, com bola aérea para o Verratti. E o cara não estava no campo. Essa situação de preferência por campeonato para o Vasco, ele já fez isso contra o Corinthians, né? Com outro técnico, o Carille. Quando veio jogar contra o Corinthians, tirou os principais pensando na Sul-Americana e talvez seja a mesma estratégia para esse meio de semana. É muito arriscado para um time que tem limitações claras num campeonato tão difícil como o brasileiro. Enfim, mas tem sido a estratégia do Vasco até agora.
Não, eu acho que, na verdade, o Brasileirão, até tempos atrás escrevi sobre isso, acho que nunca teve essa concorrência tão direta das Copas, ela nunca foi tão flagrante. Então, às vezes a gente tem até uma dificuldade para entender as escolhas, mano. Acho que tirando Flamengo e Palmeiras, que estão focados muito em Campeonato Brasileiro, tem chances reais de andarem bem, conquistar título, etc. Os demais vão colocar o Campeonato Brasileiro em segundo plano. Aqueles que participam de Copa. Sempre foi assim. E deve ser assim de novo. A não ser aqueles que ficam nas extremidades. Quem está lá caindo, aí precisa se virar para tentar sair. Aí, então foca o Campeonato Como Brasileiro. fez o Corinthians numa parte ano passado. Isso. Mas fora isso, fora os extremos, as exceções, fica em segundo plano. Olha, eu chego a dizer, viu, Mauro, ouvindo o Oscar aqui, que não são nem só... Eu acho que em determinado momento, a gente viu isso a temporada passada, até Palmeiras e Flamengo também pensam tendendo para a Copa, entendeu? Essa semana é uma semana de Libertadores. O Palmeiras pode conseguir uma classificação antecipada, né? E isso é muito importante, porque ele pode fazer os 2 últimos jogos relaxado. Pode até preservar jogadores para entrar com mais força no Brasileiro, por exemplo. O Flamengo não tem esse luxo, né? O Flamengo vai ter que remar até a última rodada, tudo indica, para conseguir a sua classificação e, quem sabe, ser primeiro do grupo. O Palmeiras tem tudo encaminhado para ser primeiro do grupo sem muito esforço. O jogo mais desafiador deve ser esse próximo agora com o Cerro. Mas, assim, o que eu vejo, assim, o Arnaldo destacou. A questão agora é o Palmeiras conseguir, em casa, exercer mando de campo. Os jogos não foram bons, perdeu para o Bahia, quase perdeu para o Botafogo, isso no Allianz Parque, né? Ganhou bem do Corinthians e Barueri e vai jogar de novo Barueri. De fato, se a diretoria entender que o poder aquisitivo das pessoas daquela região é mais baixo, que se baixar o preço, os palmeirenses daquela área vão ao estádio, eles podem conseguir lotar o estádio, criar uma atmosfera mais interessante para o time, para fazer uma pressão, para tentar uma vitória sobre o São Paulo, que é o único invicto do campeonato. Bom, e se a liderança foi parar na mão do Palmeiras, foi também porque no Mineirão o Cruzeiro derrotou o Flamengo por 2-1, com o ex-rubro-negro Gabigol fazendo o gol da vitória cruzeirense, resultado que fez o técnico Felipe Luiz do Flamengo ser criticado num nível que ainda não tinha sido, Mauro, um exagero meu. E muito abatido depois também, hein? Acho que é no nível exagerado de parte da torcida do Flamengo, né? O Flamengo tem uma parte da torcida que é extremamente prepotente, que acha que o Flamengo vai ganhar de todo mundo, que se perder um jogo é o fim dos tempos, e o técnico ele vai de brilhante a estagiário em poucos dias. Foi uma atuação ruim, ele não foi feliz, ele não foi bem, escolhas, especialmente alterações durante o jogo, mas enfrentou um técnico muito bom. Leonardo Jardim é um técnico muito bom, foi o cara que lançou o Mbappé no Mônaco, ficou muito tempo no Oriente Médio, então se afastou ali do grande centro do futebol europeu, mas é um técnico bom que estudou muito bem o adversário, preparou muito bem o Cruzeiro marcou forte. O primeiro gol, uma bola roubada do De La Cruz na altura do meio campo. E falhas graves do Léo Pereira nos 2 gols do Cruzeiro, mas o Cruzeiro merecia a vitória, porque o Rossi fez grandes defesas. O Cássio também teve trabalho, mas o Rossi trabalhou bem mais, fez 9 defesas. O time do Flamengo nos últimos jogos estava 6 partidas sem ser vazado, cedendo raríssimas oportunidades de finalização para os adversários. E ontem foi o contrário. Ontem foi uma farra de arremates do Cruzeiro contra a meta do Flamengo por uma atuação ruim e o Felipe foi mal. Agora, isso vai acontecer. Acontece com um técnico experiente, vai acontecer com um técnico novato. Ele tem que ter a inteligência e a humildade para aprender nessas derrotas. Foi a primeira derrota dele fora de casa e foi a primeira vez que ele enfrentou um técnico do perfil do Leonardo Jardim. Não tinha enfrentado. E ficou muito claro como estava bem estudado o Flamengo, a forma como jogar e como ele tinha os antídotos para tentar anular o Flamengo. Foi uma vitória muito justa do Cruzeiro, a atuação do Flamengo muito aquém, no segundo tempo especialmente. Bom, eu quando abri o programa também citei a coisa da rodada ter deixado transparecer como a coragem é importante para o treinador. Estava pensando quando escrevi isso, obviamente no Leonardo Jardim, e no Kleber Xavier, que também, comandando o Santos, teve isso, mas em dose infinitamente melhor. Fiquemos então com o Leonardo Jardim, que é a verdadeira expressão do que está. Eu acho que, no caso dele, esse time, né, com menos estrelas, menos veteranos, que acabou causando a saída do Dudu, né, que não entendeu como o Gabigol a reserva, né, já é um time... E que, de repente, deixou de fazer parte de um time que pode ser consagrado, hein? Então, né? Pode ser exato, porque eu acho que o Cruzeiro contratou, nessa temporada, jogadores mais estrelados, para fazer a mesma analogia com o escudo do clube, em decadência
já jogadores que não eram titulares nem nos seus times mais, caso do Dudu, caso do Gabigol, caso do Cássio, caso de um monte de gente. Mas até então ele já tinha, antes disso, já no momento SAF, a primeira transformação do Ronaldo para o Pedrinho BH, contratado jogadores muito bons que são os que estão jogando agora, né? Basicamente, como o Matheus Pereira, como o Caio Jorge e tudo mais. Eu acho que a sapiência do Jardim foi não ceder a popularidade dos astros contratados esse ano e fazer um time com mais energia, né? Montar, que vem jogando. Jogou bem contra o São Paulo, foi a primeira vez. Esse histórico é bacana jogou falar. muito bem contra o Bahia, 3-0. O Bahia foi fazer uma boa campanha, uma boa temporada. Jogou muito bem contra o Flamengo. Aí eu fico pensando naquilo que o Oscar falou. Eu concordo com o Oscar. E já há algum tempo é assim, fora Flamengo e Palmeiras, às vezes tem o Atlético. O ano passado teve o Botafogo, mas se encontrar um intruso é muito difícil. Eu não digo agora taxativamente que o Cruzeiro possa ser esse intruso. Porém, o Cruzeiro vai ter provavelmente uma Copa a menos. Porque ele é o pior time da Copa Sul-Americana. Ele tem 0 ponto em 3 jogos. Ou era, mas tá mudando, né? Mas ele vai jogar contra o Mushuki Runa, que tem 9 pontos, ele tem 0. Se ele empatar, o Mushuki vai a 10, ele vai a 1, ele já não alcança, já não é o primeiro, já não dá para ser. A chance de classificação na Sul-Americana é muito remota. A minha curiosidade é a seguinte: se o Jardim vai chegar, ó, já que tá... Vamos pensar aqui. Pois é. Vamos pensar no brasileiro, né? Vamos jogar o brasileiro. Como nós estamos falando, o Oscar tem razão. Quase todo o time, o Corinthians é assim porque... O Corinthians também tende a ser assim, porque o Dorival tem sido assim. Pode ser no Flamengo ou no São Paulo. Ele prioriza as Copas. Vamos ver como é que vai ser. Se ele não vai tentar se matar amanhã para ganhar do América de Cali. Talvez o Cruzeiro abra mão. E não que não seja um vexame, né? Ele é o pior time da Copa Sul-Americana. Mas é um dos melhores do brasileiro. Então ele pode nessa... E são 3 datas nesse meio tom. São ainda 3 jogos que comprometem esse calendário. Eu acho que se o Cruzeiro conseguir acompanhar Palmeiras e Flamengo, tendo um calendário um pouco mais suave, que Palmeiras e Flamengo ainda vão jogar o Mundial, ele pode surpreender. Pois porque jogador bom tem, e técnico bom tem, e dinheiro tem. Então entendeu? Tem uma possibilidade de ele incomodar para esses sinais primeiros que o time do Jardim dá depois dessa reformulação em andamento. Pois é, a gente falou aqui da maturidade do Palmeiras, que segue com o trabalho, o Leonardo Jardim, que é uma ruptura, na verdade, uma coisa que teve que ter mudado no meio do caminho, e o Gabigol, que disse que só teve problema no Flamengo com o Landim e com o Tite. Precisava mais alguém, Oscar Ulisses? Fala pra mim, vai. Não precisava de mais ninguém. Ele teve problema com o Landim e com o Tite. Tá bom, teve problemas suficientes. E normal, Mauro César, não comemorar o gol, eu sempre acho que é um pouco de desrespeito com o time com o qual você está vestindo a camisa agora. Mas sou meio romântico. A Arrascaeta também não comemorou, né? Pelo outro lado. Um dos dois comemorou. Nem a Arrascaeta, mas depois ele comemorou a vitória. Ele tem que comemorar. Isso é uma bobagem, esse negócio de não comemorar gol. Isso é uma besteira colossal. Acho que isso só se encaixa quando o jogador, de fato, tem uma relação muito forte com o clube, que não é o caso, é uma relação profissional. Tem nada de relação sentimental aí, isso é balela, conversa fiada. Relação profissional, né? E o gol que ele marcou ontem não muda nada com relação à saída dele do Flamengo, nada. Até porque ele não jogou nada, entrou no final, mal pegou na bola, teve bateu mal o pênalti. Bateu mal, o Rossi defendeu e conseguiu fazer no rebote. Você vê, se a bola não vai para frente, vai para o lado, estaríamos falando aqui o seguinte: Gabigol entra no final, perde o pênalti e o Cruzeiro deixa de vencer um jogo que mereceu. Seria esse o roteiro. É o detalhe. Agora, analisar o futebol. Ele não jogou, ele é reserva. O titular hoje é muito melhor que ele, que é o Caio Jorge. Nossa. Tem feito muitos gols e ontem foi muito bem. Muito bem. Que é um jogador que veio da Europa e que tem potencial para voltar para lá. Tá? Porque tem bola e é jovem, é garoto. E está com um técnico bom agora que tem tudo para potencializá-lo, para explorar mais ainda aquilo que ele pode oferecer. O que está acontecendo no Cruzeiro é a pedra cantada. Chegou o Leonardo Jardim e colocou os medalhões. Não funciona, foi tirando os caras. E montou o time com quem tem que jogar, quem vai competir. Quem está fora tem que remar para entrar para o time. E ontem ele fez o gol, ok, perfeito, mas isso não muda a análise dele sobre o Flamengo. E ressuscitar assunto de Landim e de Tite a essa altura, beira o ridículo, né?
Ridículo. É uma transferência de responsabilidade o tempo todo, quando ele há muito tempo não joga nada. Tanto não está jogando nada, está na reserva do Cruzeiro. Né? Revivar uma coisa joga contra, né? Podia ter, né? Enquanto o Mauro falava dessa coisa do lance final do jogo, né? Perde o pênalti, mas faz no rebote, eu lembro sempre que o Oscar fala do acaso no futebol, né? Pois é. Não, eu fico com a sua imagem, que o Arnaldo falava o seguinte, se ele tivesse colocado a mão na cabeça na hora que viu o goleiro defender a bola, já ele não era. faria no rebote, ele não chegaria no rebote, né? Mas é aquilo, ele teve a um passo de ser condenado, mas ele fez o gol no rebote, um pouco o que você fala do... né? Que o futebol tem essas situações peculiares, que pode pender para um lado ou para o outro. E eu acho que isso acontece a todo instante. É que lances capitais que ficam marcados, né? Que revelam que isso é da vida do futebol, faz parte. Eu fico pensando... Agora, você sabe que eu estou vendo o Mauro, que o Mauro é craque, né? É bom ter o Mauro aqui. Mas eu estou gostando também do que está em torno dele lá. Olha lá, Vladimir. Cenário, as camisas. Camisas, ele podia até mostrar um pouco pra gente, né? Olha. Camisas, faixas, placas. É o estúdio. London Stadium. Bom, eu fiquei ouvindo o Arnaldo falar também no Mushuki Runa e fiquei pensando aqui, é totalmente fora da curva também, ou a gente que acompanha um pouco o Mushuki Runa, Arnaldo? Cara, quando tem... O torcedor brasileiro... É uma pergunta válida, não? Muito válida. O torcedor brasileiro normalmente é assim, competição sul-americana. Pode ser a Copa Sul-Americana ou a Libertadores. Tem os brasileiros e Boca e River. Quando aparece time ainda com nome diferente, tem um Carabobo, não tem? Carabobo, tem outros, né? Mas o Mushuki Runa é um bom time. Que uma está história bacana, inclusive. Praticamente classificado com esses 9 pontos que ele fez em 3 jogos. Ele é o melhor da Sul-Americana e o Cruzeiro é o pior da Sul-Americana, né? Bom, e o segundo capítulo da era Dorival Júnior no Corinthians foi escrito não só com vitória sobre o respeitável Internacional 4-2, mas com direito a um hat-trick do camisa 9 alvinegro Yuri Alberto. Num jogo que os corintianos reclamaram, a gente vai ver na sequência depois. Mas, Mauro, você falava outro dia aqui do Memphis, que a gente está vendo aí fazer o passe, e falava que ele precisava se destacar num jogo grande. Um jogo desse aí vale, por exemplo? Foi bem, né? O jogo de outro patamar, né? Mas quem foi o cara decisivo não foi ele, foi o Yuri Alberto, né? O Yuri Alberto que fez gol que valeu, gol que não valeu, gol tudo quanto é jeito, né? Ah, mas teve uma atitude ali, né? Teve, mas é o mínimo, né, Vladimir? Pô, é o mínimo, né? O cara ganha o que ele ganha. E o detalhe, eu escutei na transmissão, foi sábado, que ele chegou ao número de assistências que dá ele mais uma premiação. 25. Tem mais um bônus. 25 assistências, mais uma premiação, não lembro qual o valor. Mais uma grana pesada aí. O cara desse tem que fazer muito mais. Agora, é interessante que o Santos, né? O Santos, assim, ele revelou quase numa tacada só, numa sequência, o Yuri Alberto, Caio Jorge e o Marcos Leonardo. 3 atacantes muito bons. 2 estão aqui no Brasil, 2 foram muito bem no fim de semana. Só que com outras camisas, né? O Santos está ainda vivendo a fantasia Neymar. A gente viu ali o lance da expulsão depois do Bruno Henrique. Bom, na verdade foram 25 atuações, participações em gol e a grana é 1,5 milhão. Eu fico pensando, você tirou isso daí, eu estava pensando isso antes de entrar no estúdio aqui, Mauro. Se você contrata um jornalista e fala, se você escrever um bom texto, você ganha mais uma grana. Eu sempre achei que fazia parte do ofício, não faz não, Oscar Ulisses. Muito bem citado pelo Mauro. Faz parte do ofício, quer dizer, o Memphis, ele... Mas, enfim, é negócio, né? O Corinthians aceitou, ele fez o negócio, defendeu o lado dele. Tem que cumprir agora. Ele podia jogar um pouco mais de bola, mas sábado eu gostei dele, ele jogou bem. Eu acho que deu uma movimentação... Você fez o jogo, narrou o jogo também, certo? Não, eu chinelinho, sabe? Você chinelinho, sabe? Não, é difícil narrar um jogo, todos são, né? Mas você sabe que foi o jogo do fim de semana. A virada corintiana, mesmo contando com o Internacional enfraquecido depois de perder um jogador, foi fantástica, né? Aquela casa cheia, inflamada, do jeito que o Corinthians gosta. Então virou o jogo, fez 3-2, estava lá encaminhando para uma vitória 3-2, ainda fez um 4º gol do Coronado, que foi muito bonito. E o Yuri Alberto, up. Não para, o cara está subindo. Tem um resgate também, tinha tomado a sarrafada do Flamengo também, né? Precisava virar, usou um time alternativo no meio de semana fazer Copa do Brasil e tal. Era um jogo de afirmação, foi um jogo de afirmação. Acho que menos até pro time, mas pro Dorival também pegar uma... Eu acho que essa é uma característica do Dorival, né? Pegar
um time e rapidamente dá um pouco mais de confiança, organização. Isso tem acontecido nos últimos trabalhos dele. Agora, o Corinthians tem bons jogadores, né? Nós estamos falando, às vezes a gente fica colocando o Corinthians como se fosse... não, o Corinthians é um dos times das maiores folhas de pagamento do Brasil. Não é só o Memphis, né? É o Memphis, é o Yuri, é o Galo que está machucado, os reservas, é o Thales, né? É um elenco caro que tem condição de apresentar bom futebol. Agora, Carrijo é um belo jogador. Carrijo, tem um monte de jogador no Corinthians. Agora, se entrar, isso pode ser o Corinthians ou pode ser o Flamengo, pode ser o Palmeiras. Se entrar do jeito que entrou no Maracanã aquele dia, sem competir, sem marcar, olhando tal, vai perder. Ainda mais do Flamengo. Foi o que aconteceu naquele jogo do Maracanã, né? Sem comando, técnico sub-20. E acho que agora o Dorival dá uma ajeitada. A minha curiosidade é como eu falei em relação ao Cruzeiro, como o Corinthians e o Dorival vão encarar a Sul-Americana daqui para frente. Que é o jogo que está indo. Amanhã pegou a América de Cali, a gente já colocou isso. A chance de classificação é vencer o América. Se ele vai com tudo, o intervalo nem é grande, né? Jogou sábado, a gente vai jogar terça. Se ele vai com tudo, depois ele vai fazer 2 viagens, né? Precisa ganhar as 2 fora. Ou se ele vai pagar para ver, vai tirar um ou outro, porque o empate ele praticamente tira o Corinthians da disputa. O América está um pouco à frente, a virada do Corinthians começaria por uma vitória sobre o América, passar à frente do América e disputar com o Huracan na Argentina depois a primeira colocação, né? Enquanto ele lida com o brasileiro também. Bom, eu vou arrematar o assunto só dizendo o seguinte, Mauro. Hat-trick também fez o presidente corintiano, que agora acabou de ser alvo de um terceiro pedido de impeachment. E para falar do Huracan, do América de Cali, eu digo o seguinte, talvez se essa arrancada do Dorival não tivesse sido tão bem sucedida, seria mais provável que ele pensasse na Copa de uma maneira bem distante. Tendo os resultados que teve, talvez faça uma aposta na Copa também, você não acha? Eu acho que pelo que ele fez no Flamengo e no São Paulo, ele vai apostar nas Copas sempre. Sempre. E o brasileiro vai remar para ficar numa posição que não ameace rebaixamento, coisa do gênero, que o coloque numa Copa no ano que vem. Se puder brigar para um Libertadores, 8º lugar, 7º lugar, também está valendo. Ele vai com tudo nas Copas. É o que eu acredito, pelo que fez o Dorival nos últimos trabalhos. E a gente tinha separado aí os lances que foram comentados, entre o Yuri Alberto e o Wesley, que os colorados viram como pênalti, a arbitragem não, e depois na sequência as faltas do Mateuzinho e a do André Ramalho na origem das jogadas que levaram à anulação dos gols. Até, né, o jogo foi tão bom e foi tão estragado pela arbitragem, né? O Paulo César Novelli é péssimo árbitro. Né? Péssimo, é péssimo. Ele é o do erro de direito do ano passado. Esse eu acho mais discutível, então, mas o do André Ramalho eu acho falta. Mas então, assim, você achou a falta qual? Mais a do André Ramalho? O que eu não tolero no futebol é voltar a fita. O árbitro estava bem colocado nos 2 lances. Se ele não dá a falta no campo, o que ele estava tentando fazer? Está coberto de razão. Estava tentando fazer o jogo andar, certo? A recomendação, vamos deixar jogar. Onde está, Vladir? Pena que apareceu minha cara feia aqui. O cara tá do lado da jogada e ele aí vai lá, chama o VAR. A personalidade dele é 0, embora ele seja metido durão, é 0. E o jogo, por isso que eu falei, se o Oscar estivesse narrando, coitado, porque ele ia narrar gol, aí, não é mais. Ou não é mais. Ou não, pelo amor de Deus. Né? A arbitragem tentou toda hora estragar o jogo. Estragar um bom jogo que os 2 times faziam. Né? E acho que esse árbitro, olha, com o escudo da FIFA ainda, olha, difícil esse árbitro. Não, Mauro, e o Arnaldo tem razão no que ele falou, até porque ele levou a discussão para outro patamar, alongou o horizonte, e eu fui atrás de saber o currículo do responsável pelo VAR, que é o carioca Paulo Renato Coelho, e na verdade vi também que pelo menos o currículo que eu não consegui entrar na ficha da CBF, mas vi um currículo com partidas de Série C, B, D, apitou bastante Campeonato Carioca, quer dizer, tem um degrau muito grande, entendeu? Entre quem fica com lance capital desse... E ele mandou no árbitro que é FIFA, em tese, né? Então... Isso que é o mais impressionante. O árbitro do jogo, ele apitou com a muleta do VAR o tempo todo. Impressionante. O cara apitou o jogo contando com o VAR. O VAR não foi para uma emergência. O VAR foi para ele a ferramenta principal. E, assim, situações em que ele poderia ter tomado decisões na hora. E só tomou depois de observar o vídeo, ser chamado. Um desastre. Uma coisa medonha.
Medonha, assim, essa falta de convicção e a incapacidade de assinalar as faltas, as infrações, o que for, na hora. É tudo com VAR. Parece, sabe, é o trapezista com rede, sabe? Ele não corre risco nenhum. Sempre vai ter uma proteção para ele, que é o VAR. Você acertou, errou, vai para o VAR. Ele vai lá, olha, muda e tal. Mas, pô, a falta do Mateuzinho, por que ele não deu aquela falta? Foi preciso ver no vídeo. A falta clara, ele não estava longe. Aí tem que rebobinar tudo para voltar. Um horror. E quem procura acha, hein, Oscar? Quem procura acha. Tem uma até revolução com seguro, como dizem alguns, né? Porque a gente não teria. Bom, vamos para os playoffs do NBB, jogos das quartas definidos, e o Corinthians segue na disputa e chegou lá empurrado pela força da torcida, como a gente vai ver. Sabe aquele dia em que parece que nada vai dar certo? Podendo fechar a série diante de sua torcida, o Corinthians paulista foi dominado pelo União Corinthians no primeiro quarto. Chegou a estar perdendo por 22 pontos. O caminho ficou longo para o time da casa evitar o jogo 5. Mas o Timão, empurrado pela força da fiel torcida, não desistiu. A sequência de 14-0 no segundo quarto abriu o caminho da virada, num jogo emocionante até os últimos segundos. No terceiro quarto, a equipe gaúcha levou vantagem e foi para o último período com 2 pontos à frente. Era tudo ou nada. Para fechar o jogo, os paulistas contaram com a experiência do armador Elinho, que anotou um duplo-duplo, 18 pontos e 10 assistências. E também com essa bola decisiva de Vitão, que virou a partida nos segundos finais para delírio da torcida no ginásio. Acho que é o clima de playoff, acho que playoff é isso, não tem favorito, não tem nada, ginásio. Acho que é na quadra ali que se decide e jogar os 40 minutos. Acho que a gente fica com essa lição. Nas quartas de final, o Timão encara o Flamengo e tem agora a missão de desbancar um dos favoritos ao título. Jogo por jogo, ainda mais jogando contra o Flamengo, que a gente sabe que é um time favorito aí para ganhar o título. Tiveram uma série dura contra o Caxias, o playoff está mostrando isso. Tem que pensar cada jogo, não dá para pensar na frente, tem que ser o próximo jogo. E é isso, vamos se preparar para eles. Não, realmente adversário de peso, a gente vai colocar aí na tela para vocês, então, como ficaram os confrontos das quartas aí. A gente está vendo aí, ó, então Minas e Vasco, Bauru e São Paulo, aí do outro lado Flamengo e Corinthians. Nossa. E Franca e Pinheiros. Orgulho da raça, o time de basquete do Flamengo, segundo Mauro César. E vamos para o campeonato alemão, que está decidido, ainda que tenha muita coisa em jogo. No sábado, o líder Bayern de Munique tinha empatado com o Leipzig 3-3, mas no domingo, quem ainda poderia ameaçar a conquista, o vice Bayer Leverkusen, que também jogou fora, ficou no empate com o Freiburg. A gente vai ver aí os gols desse empate por 2-2, partida que a TV Cultura mostrou ao vivo e que teve o Freiburg fazendo 2-0 e o Leverkusen no velho estilo, chegando ao empate no finalzinho, hein? Resultado que fez do Bayern de Munique campeão pela 34ª vez, e a veia do Leverkusen segue a mesma, hein, Arnaldo? Do jeito que você deixou, hein? Não, eu deixei invicto campeão, não vice, fazendo gols no final, né? Florian Wirtz aí O fazendo... Wirtz, é muito bom jogador. Eu acho que imaginar que o Leverkusen pudesse fazer frente pela segunda temporada consecutiva ou dominar um campeonato que tem o Bayern reforçado seria um pouco demais. Viu o Xabi Alonso comemorando, talvez ele até saia do Leverkusen agora. E o Bayern de Munique, enfim, tirou a zica do Harry Kane, né? Não, ele estava suspenso, não jogou contra o Red Bull, né? Olha ele aí. Ganhou o seu primeiro troféu. Pois é. Agora o próximo jogo, que é o jogo da cerveja. Eu sempre gosto do jogo da cerveja, que é o jogo da comemoração. Ele já está acostumado, pub inglês, aí vai tomar tudo. Pois é, agora É o a gente primeiro toca... título da carreira do cara. Vai jogar, lembra aquelas Acho coisas? que ele nem vai no jogo. Não vai? Não, ficar... se for assim... Para Não, falar do, mas você pra joga, falar do joga inglês... e toma o banho depois. A gente vai usar agora o cenário do nosso Mauro César. Me explica, Mauro César, como pode um jogador de 31 anos ganhar um título pela primeira vez e ser tão cortejado, né? Eu rememorava aqui com o Arnaldo a trajetória do Harry Kane. Passou 14 temporadas no Tottenham, depois jogou emprestado para vários times pequenos, inclusive da terceira divisão. Aí do Leicester foi pro Bayern. O futebol produz cada coisa, Mauro César. Assim, eu acho que o caso do Harry Kane, ele virou meio assim, um cara muito zoado por não demorar a ganhar um título, mas ele jogava no Tottenham, ele não tem como, né? Não tem como. O Tottenham não ganha campeonato. No Norwich, então, menos ainda, né, Mauro? Pois é, o Tottenham é um time importante de Londres, mas não ganha nada. Pode até ganhar a Liga Europa, né? Tem uma chance grande de ir para a final, possivelmente contra o Manchester United, provavelmente.
e decidir em Bilbao, quem sabe quebrar o jejum. O último título do Tottenham foi em 2008. Em 2008, o Harry Kane não jogava futebol profissional ainda, né? Isso foi há muito tempo, foi há Acho que ele 17 anos. profissionalizou no ano seguinte, né? 2009, se não me engano. Ele tá com... Não, vai ter que fazer a conta, de cabeça eu não sei. Não, mas enfim. eu também não tenho essa memória, não. É que antes de entrar aqui, eu fui lá e olhei, ele ficou de 9 a 23, se não me engano. Não. Mas aquele início ele era emprestado, ele não era um jogador importante ainda, né? Então, ele não tem culpa, né? Jogou no Tottenham, vai fazer o quê? Bom, tá dito, ó, quero dar uma boa noite aqui para o Marco Martins, o Anísio Franco Câmara, o Luiz Raiz, Diego Flores, todo mundo que nos acompanha via YouTube. A gente vai fazer um intervalo e na volta nossos destaques serão São Paulo, que empatou mais uma e amanhã estará em campo pela Libertadores, e o Santos, que perdeu mais uma. Anda dura a vida do torcedor do Peixe e voltamos em instantes. Cartão Verde de volta, o nosso assunto agora é o São Paulo, que abriu a rodada de final de semana do Brasileirão, jogando na sexta em casa contra o Fortaleza, colocou na campanha do Tricolor Paulista mais um empate, dessa vez sem gols. Veremos aí lances da partida e o detalhe que foi o pênalti cobrado por Ferreira no segundo tempo e que o goleiro João Ricardo impediu que virasse um gol, Arnaldo. Bom, para não pegar no pé do Ferreira, essa bola começa com ele perdendo... E o Fortaleza fazendo contra-ataque. Fortaleza não é perseguição, é isso? Não. Foi muito melhor no primeiro tempo. São Paulo melhorou no segundo e teve as duas bolas do jogo, né? Essa com o Ferreirão e a outra com o Ferreirinha. Dois bons passes do André Silva, né? Ele não só não consegue driblar o goleiro, cara a cara, tinha toda a condição, ou fazer, ou finalizar, como perde o pênalti na sequência. Segundo pênalti que o São Paulo perde em casa. Outro 0-0, né? O outro foi contra o Sport, tinha sido perdido pelo Caleri. E é o único invicto, mas ganha muito pouco, né? Ganhou uma, empatou 6, né? Então vai ficando estagnado na tabela. E é uma situação delicada porque o Campeonato Brasileiro ele está mais próximo, São Paulo, da zona de rebaixamento do que da zona de classificação para Libertadores, por exemplo. Agora, se você me perguntar... os jogos da semana, Alianza Lima no Peru pela Libertadores, Palmeiras em Barueri com promoção de ingresso pelo Brasileiro, 2 empates, estaria bom para o São Paulo, mais 2, entendeu? Porque são jogos difíceis, né? O empate na Libertadores faria a manutenção da liderança, acho que na Libertadores é uma outra situação, e no Brasileiro ele vai jogar com o líder do campeonato, o Palmeiras. Não só seria bom, Oscar, como faria o São Paulo se manter o único invicto do Brasileirão? Seria ótimo para o São Paulo 2 empates, evidentemente, mas já acho que o São Paulo está pensando na Copa Libertadores da América. Depois vai pensar no Palmeiras, depois vai pensar no Campeonato Brasileiro, especialmente porque o adversário é um adversário muito especial para o São Paulo, é o Palmeiras. É um clássico aqui, uma rivalidade, tudo isso pesa. O resultado de um clássico não fica limitado apenas nos pontos lá da tabela, repercute. Fica no dia a dia, durante uma semana ou mais, e dependendo do resultado, fica um tempão. Mas eu acho que o São Paulo fracassou agora contra o Fortaleza. Né? Um empate 0-0. E o time o São Paulo tem um time para ganhar do Fortaleza. Então, deixar escapar um resultado desse aqui, eu acho que foi uma vacilada muito grande. Bom, e o argumento do Arnaldo, o principal, Mauro, é que realmente o São Paulo tem nesse momento um elenco, não tem jogador, para usar as palavras do próprio Arnaldo, mas terá o Arboleda, né? E o Pablo Maia, mas tudo voltando aos poucos, né? O Lucas voltou depois de 2 meses contra o Fortaleza, ele estava, assim, visivelmente fora de ritmo, até comprometeu o time piorou depois da entrada dele. É que, na verdade, com esses 6 desfalques, são desfalques de titulares, né? Arboleda, Pablo Maia, Luiz Gustavo, que é o substituto do Pablo Maia, Lucas, Caleri e Oscar, um time que já não era grande coisa, fica bem fragilizado. Mas deles, acho que o que mais faz falta, pela ideia de jogo dessa temporada, é o Oscar, que é o organizador do time. O São Paulo tem muita dificuldade no meio de campo, sobretudo quando joga em casa, né? Quando não tem vencido. Empatar fora, Vladir, contra o Botafogo no Rio, Atlético em Belo Horizonte, Ceará em Fortaleza, eu acho que está ok. O problema é não ganhar em casa. Completa, Oscar, o que você queria falar? Não, o São Paulo tem alguns desfalques, como disse o Arnaldo aí, mas quem faz falta é Lucas e Oscar. Não só, né? Não, pode fazer falta outro jogador, mas assim, uma diferença pequenininha. O São Paulo
São Paulo tem recurso. Não é assim, como o Arnaldo fala. O Arnaldo exagera um pouco nessa história de que o time está precisando de jogador. Todo time precisa de reforço, jogador, etc. Mas com o que tem, o São Paulo tinha ganhado Fortaleza, por exemplo. Sim. Por exemplo. Sem dúvida, sem dúvida. Os desfalques do São Paulo, no meu ponto de vista, são 2, Lucas e Oscar. Os outros são jogadores que não estão em condições de jogar ali e tal, mas o reserva, a diferença é pequena, não é? O Lucas estreou no Brasileiro nesse jogo, em alguns minutos, o Oscar ainda não estreou no Brasileiro. A gente está na 7ª rodada. Né? Ô, Mauro, se você fazer suas colocações, eu só vou fazer uma aqui, porque a gente sempre fala que muito empate, na verdade, acaba... Mas como é o começo do campeonato, essa montoeira de empate, na verdade, não comprometeu a campanha do São Paulo. Está 11º ali, não está bom, mas também não está ruim. Mas é ruim empatar, né? Sim. Melhor perder e ganhar do que... Se você ganha um jogo e perde outro, faz 3 pontos. Se empata 2, faz 2 pontos. Então, matematicamente, é ruim, muito empate. Seria melhor o São Paulo não estar invicto, ter vencido alguns jogos, né? E tivesse pontuado mais um pouco, né? A gente entende as dificuldades, elas existem, mas, enfim, é muito empate, né? O time está invicto, mas só conseguiu vencer uma partida, né? Que é muito pouco, né? E vai defender essa vencibilidade agora contra o Palmeiras, jogando como visitante. Vejamos aí como vai ser, né? Vai ter que superar as suas dificuldades, não tem jeito. O Palmeiras com o jogador sobrando. Ontem teve assim, Rafael Veiga e Maurício no banco, nem entram, por exemplo. Essa é uma outra coisa para a gente ter falado, né? Que o planejamento, essa coisa de esvaziando o departamento médico e tal. Aí o Mundial de Clubes está chegando, parece que tudo está se encaixando de uma maneira. Mas vamos voltar a bola para você, Mauro. Vamos rodar as imagens da derrota do Santos lá em Porto Alegre para o Grêmio. O Santos realmente fez um primeiro tempo bom. Eu diria, na verdade, que quem fez o primeiro tempo do Santos bom foi um cara chamado Soteldo. E sem ele, hoje, o Santos perde totalmente a alma e já não é de hoje, hein, Mauro? Você vê o nível da coisa, né? Exato. Depende do Soteldo. Era para depender do Neymar, aí veio o Roleza, o Tiquinho Soares, mas aí é o Soteldo, né, que vai resolver a parada. E a situação do Santos acho que passa muito por uma falta de noção da realidade que partiu do presidente do clube. Vou lembrar sempre isso. Após a primeira partida do campeonato, empatou com o Vasco, perdeu para o Vasco, aliás, e protestou como se tivesse obrigação de vencer em São Januário. Parece que foi castigo, hein? O time que está chegando da Série B, com várias contratações, jogador chegando, aí sai técnico, chega técnico. É complexo isso aí. E ainda tem que lidar com as questões que envolvem Neymar, né? Tem que ter sempre pessoas ali que conseguem ter composição. Difícil dar certo assim. E um caminho bem perigoso, hein? Bem perigoso, com muito investimento enterrado lá embaixo, na tabela. Situação é muito cedo ainda, mas é uma situação desconfortável e perigosa. Bom, começo muito ruim, o Arnaldo falava do Roleza e tal, acho que ele não consegue, você vê que ele é um cara diferente, mas ele não consegue dar outro padrão. E uma das coisas que eu vou falar também depois, queria ouvir o Oscar, que depois dessa declaração do Marcelo, se não me engano, ele foi o primeiro a falar, se o resultado, nesse mesmo dia, se o futebol fosse justo, o certo seria um empate. Depois, com o César Sampaio, agora, algumas rodadas atrás, o César Sampaio, depois de um resultado adverso, falou a mesma frase. E ontem, o Kleber Xavier falou também. Foi o terceiro? Foi o terceiro. Então. Não, o discurso, pelo menos, está homogêneo. Né? O Caixinha também falava. Aliás, o Caixinha está cobrando 15 milhões de reais do Santos. E acionou o clube na justiça, que desistiu de esperar pelo acordo. Justiça, lê-se FIFA. Acionou a FIFA. Né? São essas questões que o Santos planejou uma temporada que é obscura, contando muito com o Neymar, com a força do Neymar dentro e fora de campo. Ainda não é uma equipe, embora tenha bons jogadores ali espalhados. E agora, eu estava até vendo, né, Vladir, a questão dos pontos, ter que buscar pontos. Vai voltar a Vila Belmiro só lá na frente. Em tese vai jogar a próxima partida com o mandante no Pacaembu. Não vai. Não vai mais. Vai jogar na Vila mesmo. Rapaz, tem um problema de Alvará, Vila. Ainda. Bom, enfim. Nem na Vila, né, fora aquela vitória contra o Galo, foi uma vitória importante que parecia que o Santos tinha dado uma aprumada. Foi um jogo que o Santos jogou bem até. Mas foi uma vitória solitária e não teve repetição, né? Não teve... Pode ser pelas conclusões dos técnicos e presidente. Era para ser empate, mas foi derrota, né? Tá pior que o São Paulo nesse ponto, né? Porque nem empata, né? Então a situação tá bem complicada. 7 rodadas, 5 derrotas, Oscar. É um absurdo, né? Tinha que pensar sem Neymar, não é?
Tinha que pensar sem Neymar, dúvida se o Neymar devia estar aí, etc. O Neymar só não pode jogar. E mais, tem um peso gigantesco nas decisões do clube. Difícil. Agora, eu acho o seguinte, Vladir, feliz o time que tem o técnico que enxerga o time que tem. Então, se o Xavier chega e fala, não, tinha que empatar, não sei o que, é porque ele não está enxergando. Não, acho que ele mudou um pouco. A gente até falou disso, brinquei com vocês da dose de coragem dele. Na verdade, o Guilherme estava machucado e tal, né? Mas trocou o Tiquinho lá e está procurando um time. Acho que essa... Né? Eu sei que tem, às vezes, a preocupação, como está o psicológico. Nesse momento... Tirou o Gil, né? Ele estava tentando fazer algumas coisas, né? No início, fazer uma zaga um pouco mais rápida, né? Enfim, mas para ele também é uma coisa nova, né? Técnico solo de um time. E técnico solo de um time com essa pressão, vindo da segunda divisão, estando na zona de rebaixamento, não é fácil. A primeira experiência... Não, a volta é um desafio. É um desafio. Realmente. Bom, Marco Martins, Diego Flores, Nelmo Prates, Anísio Franco Câmara, obrigado pela audiência. Vamos fazer um intervalo e na volta falaremos sobre o futuro técnico da seleção brasileira. Futuro mesmo, a gente vai estar cada vez mais na frente. A gente nunca chega aos Ulisses. Falamos a respeito já. Até já. Bom, cartão verde de volta, a CBF segue sem anunciar um novo treinador. A promessa agora é que isso seja feito até a próxima semana, quando faltarão praticamente 2 semanas para a convocação da seleção para a próxima rodada das eliminatórias. E o que se diz é que Abel Ferreira do Palmeiras é sim um dos nomes que a confederação gostaria de contratar. O que me diz, Mauro César? E tem até Carlo Ancelotti renascendo de novo, pelo menos no quais. O presidente da CBF, ele não toma decisão e ele está com várias preocupações aí, vai empurrando com a barriga, né? E, na realidade, assim, nem que eu saiba, nem tem nada concreto com relação ao próprio técnico do Palmeiras, apenas o fato dele gostar do técnico, né? Houve, de fato, como o jornal o Globo publicou, uma interferência contra o nome de Jorge Jesus por parte de pessoas ligadas ao Neymar, né? E ele vai cismar com o Ancelotti, mas o italiano quer empurrar com a barriga até o dia 25, quando acaba o Campeonato Espanhol. E ele tem um jogo domingo decisivo com o Barcelona. Se vencer, vai brigar pelo título. Se perder, o Barcelona já é praticamente campeão da temporada. Então, até o final da semana, ele não tem como saber quando o Ancelotti pode assumir. Complicado isso aí, sabe? E é impressionante como eles estão empurrando com a barriga. O Juan vai acabar convocando. Eu vi um trecho de uma entrevista do Rodrigo Caetano, que é o diretor de seleções, é constrangedor. Constrangedor. Ele ali falando, quer dizer, não decide nada. Nada. Não, vamos escolher até essa semana. Não sabe nada, decide nada. Que coisa. Bom, foi justamente dele a afirmação de que até a semana que vem resolve. Porque tem que convocar, tem prazo, né? Agora, e assim, né? Essa peculiaridade, o Mauro citou. O Edinaldo deve estar torcendo que nem um louco para o Barcelona no jogo de domingo. Se ainda tem esperança de contratar o Ancelotti para o Barcelona definir o campeonato. E aí, possivelmente, ainda, né, abalado, porque seria uma temporada muito ruim para o Real Madrid sendo referendado, sair antes do término da temporada, sem disputar os últimos jogos com o campeonato já definido. Aí poderia antecipar, se houver acordo, etc, etc, etc. Mas essa situação, de fato, é constrangedora. Daqui a pouco tem que soltar uma lista. Se não tiver técnico novo, o Juan, remanescente, vai ter que convocar jogadores para essa data FIFA aí de junho, que está chegando, né? Está cada vez mais perto. Oscar, é o seguinte, eu já apelei para essa imagem várias vezes. Em Carlo Ancelotti no Brasil, só acredito quando der de cara com ele de agasalhão, passando um friozinho na Granja Comari lá. Antes disso, eu não acredito. Você acredita de outra forma? Quando ele estiver entrando no restaurante pedindo um espaguete ao vongole, alguma coisa, né? Aqui. Sim, eu também espero a chegada do homem para acreditar, porque foi feito muito barulho antes. Isso daí desestabilizou um pouco a crença. Então, eu acho que agora depende mais do Ancelotti do que da seleção, né? Vai depender né? Sempre foi assim, agora acho que mais ainda. Não, é o seguinte, né, Mauro? Você também é defensor disso, que eu sei. Eu acho que o Carlo Ancelotti seria uma opção tão acertada que, diante de
tudo que a gente viu acontecer, se fosse o caso de esperar o bendito dia 25, entendeu? Deixar o Juan convocar, não seria mau negócio, porque para mim seria uma ruptura tão grande, entendeu? E uma abertura de horizonte tão grande também, que acho que valeria a pena apostar diante de todo o tempo que se perdeu já. A questão é que já se perdeu muito tempo e não há certeza de nada, né? Nós não estamos falando de um técnico já comprometido, já com algo assinado e esperando apenas se livrar do emprego atual para assumir um novo emprego. E vai conseguir eliminar todos os obstáculos até lá? É uma loucura isso. O jogo é dia 4, o jogo no Equador. Daqui a menos de um mês. Agora, E dia 9, o jogo contra o Paraguai. exato, menos de um mês. Agora, o Mauro falou dessa questão possível, né, da família do Neymar em relação ao Jorge Jesus. Gente, Muito citado aqui por quem nos acompanha no YouTube assim, também. né, se a gente acha absurdo isso acontecer no Santos, chega disso na seleção brasileira, né? Até quando a família Neymar vai mandar na seleção brasileira? Não é surreal? Eu não sei se vocês acham normal isso. Não. Para mim é surreal. Isso não aconteceu em time nenhum, nem o Maradona era assim. Né? O Brasil é surreal, né? O Brasil é surreal, mas a seleção brasileira acho que é mais. Mas essa questão, porque o Jorge Jesus é um técnico talhado para cá, é bom. Não é? E aí vem uma voz contra, impede a contratação. Se de fato foi isso, é lamentável, né? Não, ainda fica uma coisa velada por cima, se por acaso vier o Carlos Ancelotti no final, fica aquela de, também contenta o Neymar, apesar de a gente acreditar que ele seria um cara que seria soberano. Mas você imagina, por exemplo, nesse momento, o Abel deixando o Palmeiras para assumir a seleção? Imagino. Você imagina? Eu acho que, pessoalmente, lá no fundo, o técnico pode ter uma vontade. Olha, fica pensando, seleção... Diferentemente do Ancelotti, que já é um técnico reconhecido mundialmente. O Abel teria a chance de sair do universo Palmeiras e ganhar um espaço maior. Mas precisaria ser vencedor na seleção também. Esse é o grande desafio. A seleção não dá perspectiva positiva para ninguém. Bom, a gente podia seguir nesse papo aqui durante muito tempo, né? Nesse momento da temporada, com o dinheiro que se gastou, confesso que ia deixar muita gente descontente. Mauro, aquele abraço, hein? Abraço, Ladir. Abraço a todo mundo aí. Semana que vem estaremos aí firmes. Opa, valeu Arnaldo, valeu Oscar Ulisses. A rodada 7 do Brasileirão está sendo encerrada nessa noite de segunda. Bragantino, o jogo está no finalzinho, está fazendo 1-0 no Mirassol. O jogo começou às 7 da noite. E no outro jogo entre Juventude e Atlético, o Atlético vai fazendo 1-0. E a gente vai se despedir. Ainda está a caminho de Indianápolis, vem aí as 500 milhas. Ontem mostramos o Grande Prêmio do Alabama e mais uma vez deu Alex Palou, o espanhol piloto da Chip Ganassi, reina na temporada com 3 vitórias em 4 corridas e um segundo lugar, só isso. Caminha para bater a marca de 15, alcançada por grandes nomes como Juan Pablo Montoya. Em homenagem a esse início brilhante, fiquemos com Alex Palou. Então aí as 3 maiores façanhas dele. Muito obrigado pela companhia. Na sequência tem o Jornal da Cultura. Aquele abraço.